Nesse problema do bcrowd, nós vamos resolver o exercício aqui que envolve estrutura de repetição. Nesse exercício, ele é o número 1060, números positivos. Ele coloca aqui um problema que exige aqui uma estrutura de repetição e if, para a gente fazer uma validação. Vamos ler, entender e vamos resolver ele. Faça um programa que leia 6 valores. Esses valores serão somente negativo ou positivo. Desconsidere os valores nulos. A seguir, mostra a quantidade de valores positivos digitados. A entrada são 6 valores. A saída imprime uma mensagem dizendo quantos valores foram lidos. Por exemplo, tem que ser exatamente dessa forma aqui. Tá? E aqui tem o exemplo de entrada. Então repare, pessoal, que eu posso fazer de forma sequencial. Se eu quiser fazer 6 scanf ali, eu consigo. Porém, é interessante a gente já praticar a estrutura de repetição, porque vai ter problemas que não vai ser possível a gente fazer sem usar repetição. Tá? Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai pegar, identificar aqui quais são os detalhes aqui, entendendo o desafio. Então, a gente tem que ler 6 valores. Esses valores eles podem ser positivo ou negativo, não pode ser nulo. Né? E se vocês observarem bem aqui, ele pode ter casa decimal. Tá? Esse é um detalhe importante e a gente tem que observar nos problemas. Às vezes, no exemplo, a gente consegue captar isso. Como 3.4 aqui é casa decimal, a gente tem que pegar e declarar uma variável float ou double para fazer a leitura dos dados. Tá? E eu vou usar uma repetição para isso. Então, eu costumo fazer uma analogia aqui para entender esse problema. Né? Imagine que você está na frente da escola com um caderninho na mão e sua missão é fazer um risquinho no papel toda vez que um aluno usando um boné para passar. Então, ou seja, o aluno vai passar, vários alunos vão passar, só que você vai só contar só quando tiver alguém com boné. É exatamente esse o problema que nós vamos resolver. No caso aqui, vão passar vários números e a gente vai contar somente os positivos. Tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou declarar aqui uma variável double para receber a leitura do valor que o usuário vai digitar. Tá? E eu vou precisar também de uma variável para contar quantos positivos são. Então eu vou criar aqui uma variável positiva inicializada com 0. E vou criar o for int e 0 até 6, para ele contar exatamente até 6. Eu coloco aqui dentro do for a leitura da variável do valor. Então é %lf, porque é double, e comercial valor. Então aqui eu vou fazer a leitura 6 vezes. E a cada vez que eu faço a leitura, eu já vou validar a contagem. Né? Então eu já faço um if aqui, olha. Se o valor for maior que 0, eu preciso contar. Ou seja, eu pego a variável positivo e vou aumentar 1 dessa forma aqui, dando mais. Ele aumenta 1. Tá? Pronto, o problema está resolvido. Tá? A única coisa que eu preciso fazer agora é, depois que ele terminar a repetição, depois que ele ler 6 vezes e contar, eu preciso mostrar o resultado. Então eu vou colocar aqui, olha, um print f, e o resultado tem que ser exatamente nesse formato, olha. O número, valores positivos, tá? Então, no lugar do número aqui, eu vou colocar o %d, que eu vou usar a variável que eu estou usando como contador aqui, para mostrar o resultado. Então, eu coloco aqui, tá? Então, por exemplo, se ele contar 4 vezes, no lugar do %d vai aparecer o 4, tá? E assim por diante. Vamos fazer o teste e verificar como está funcionando, tá? Mas um detalhe importante também é importante vocês utilizarem aqui o /n no final para ele garantir que aquela vai ser uma linha, tá? Vai ter uma quebra de linha no final, tá? Vários problemas do bcrowd, se você não coloca isso aqui, ele dá um erro de apresentação. Então é importante colocar o /n para ele dar uma quebra de linha. Vou testar aqui, olha. Vou colocar alguns valores, ó, 3.4, 2, menos 4, menos 5.4, 1, 3, e olha lá, ele leu 1, 2, 3, 4 valores positivos, tá? Se eu testar de novo, eu vou colocar todos os valores positivos agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores positivos. Se eu colocar tudo negativo, menos 1, menos 2, nossa, eu coloquei errado ali, acho que agora ele vai dar um erro. Um valor positivo, porque eu coloquei aqui, ó, o 4. Tá? Então, está funcionando
corretamente, a gente pode pegar o código aqui e enviar, tá? Só para entender aqui, olha, o scanf, cada vez que ele passar, ele vai ler um valor, tá? Então, por isso que ele fica pedindo várias vezes aqui para eu digitar o valor. Então, ó, vou rodei. O i está valendo 0, né? Então ele vai contar usando a variável i como contador do for, para repetir 6 vezes. Aí eu faço a leitura no scanf com a variável valor. Aí ele testa o valor. Então, por exemplo, quando eu digitei 3 aqui, ele leu 3 na variável valor. Se ele entrou nesse if, ó, o valor é maior que 0? Sim. Então ele contou positivos mais, contou mais 1. Tá? Se eu digito agora menos 34, por exemplo, ele vai ler novamente, só que ele não vai entrar no if e não vai contar, tá? Então ele só vai ficar contando quando for positivo. Essa que é a ideia do exercício. Se eu coloco aqui para enviar, ele vai colocar ali para submeter e foi aceito. Bom, esse foi o vídeo aqui, o exercício números positivos. Próximo a gente vai resolver mais questões aí sobre estrutura de repetição.